Antes de começarmos, faça uma pausa e pense. Você está vivendo de verdade ou apenas repetindo padrões sem perceber? Enquanto reflete sobre isso, já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e escrever aqui nos comentários de onde você está nos assistindo. Essa conversa é para todos que querem olhar para dentro, questionar suas escolhas e entender como suas próprias palavras moldam a vida que levam. Agora, imagine que cada palavra que você pronuncia seja como uma semente lançada em um terreno invisível. Cada frase tem o poder de crescer, criar raízes e definir o solo da sua própria existência. Algumas sementes florescem e iluminam tudo ao redor. Outras crescem como ervas daninhas, sufocando oportunidades, sonhos e a própria liberdade. O problema é que a maioria das pessoas não percebe isso. Elas acreditam que falar é apenas comunicar, sem peso ou consequência. Mas, na realidade, nossas palavras moldam nosso caráter, nossas atitudes e até nosso destino. O homem que não reflete sobre o que diz, que repete frases sem pensar, constrói muros ao redor de si mesmo. Ele acredita que está apenas se expressando, mas, na verdade, está revelando suas fraquezas, suas desculpas e sua falta de coragem. Frases como "não posso fazer nada", "a vida é injusta", "a culpa não é minha", "um dia eu começo e eu não me importo", funcionam como tijolos invisíveis de uma prisão que ele mesmo constrói. Vamos começar pela primeira delas. "Eu não posso fazer nada". Parece apenas uma expressão de resignação, mas esconde uma grande armadilha. Quando alguém repete isso, está entregando seu próprio poder. É como um pássaro que nasceu com asas, mas insiste em rastejar pelo chão, convencido de que não pode voar. A filosofia estoica nos lembra que não controlamos tudo o que acontece ao nosso redor, mas sempre podemos escolher nossas atitudes, nossas respostas e nossas ações. A cada repetição dessa frase, o homem se afasta da liberdade e se torna escravo das circunstâncias. Outra frase extremamente comum é: "a vida é injusta". É impossível negar que existam tragédias, perdas e desigualdades, mas transformar a injustiça em desculpa é a escolha de quem não quer agir. O homem que repete essa frase prefere amaldiçoar o mundo ao invés de buscar soluções ou aprender com os desafios. O sábio, ao contrário, entende que a vida não precisa ser justa para ser significativa. Ele vê na adversidade a oportunidade de exercitar virtude, paciência e coragem. Encarar a injustiça com clareza e sem ressentimento é a verdadeira força. E há ainda a frase: "a culpa não é minha". Esta é sutil, mas extremamente poderosa. Colocar a culpa nos outros alivia momentaneamente, mas retira o único poder real que possuímos: a responsabilidade por nossa própria vida. Quem vive repetindo isso se torna refém de forças externas, enquanto ignora o controle que tem sobre suas escolhas e atitudes. Assumir responsabilidade é um passo essencial para se libertar, mesmo que seja doloroso. É nesse ato que a força interior se revela e que começamos a moldar uma existência autêntica. Depois, há o refrão do adiamento: "um dia eu começo". Quantos sonhos foram enterrados, quantas ideias foram sufocadas, quantas oportunidades se perderam, porque alguém esperava o momento perfeito. O futuro é uma ilusão se comparado ao presente. Cada minuto perdido esperando é um minuto que nunca mais volta. A filosofia estoica nos ensina que o único tempo que realmente existe é agora. O amanhã só se constrói com ações tomadas hoje. A procrastinação silenciosa mata talentos, enquanto a coragem de agir transforma vidas. E, por fim, a frase que parece mais indiferente: "eu não me importo", essa é traiçoeira, porque disfarça medo de sentir e de enfrentar a realidade. O homem que repete isso se imagina invencível, mas está apenas se protegendo da dor, do desafio de amar e do peso de viver plenamente. Não se importar é abdicar da própria humanidade. A filosofia estoica nos ensina a enfrentar a vida com serenidade, mas jamais com indiferença. Sentir profundamente, porém com consciência, é a verdadeira força. Essas 5 frases, tão simples, tão repetidas, tão aparentemente banais, têm o poder de definir toda a vida de alguém. Elas criam hábitos mentais, moldam atitudes e, no limite, determinam o destino de quem as pronuncia. Cada repetição é como mais um tijolo de cimento em uma prisão invisível.
Mas existe um detalhe fundamental. Assim como as palavras podem aprisionar, elas também podem libertar. Cada frase pode ser transformada em uma ferramenta de crescimento e coragem. Quando alguém diz, não posso fazer nada, o sábio pensa, posso não controlar tudo, mas posso controlar minhas ações e minha mente. Quando alguém diz, a vida é injusta, ele aprende a transformar obstáculos em oportunidades. Quando diz, a culpa não é minha, o sábio assume a responsabilidade e encontra força. Quando pensa, um dia eu começo, ele age agora, no presente. E quando diz, eu não me importo, ele escolhe sentir e agir com consciência, sem se deixar dominar pelo medo. O poder de transformação está em nossas mãos. Nossas palavras são sementes, chaves e ferramentas. Elas podem nos libertar ou aprisionar. Cada dia é uma oportunidade de escolher, conscientemente, as palavras que irão moldar nossa vida. O homem tolo permite que o medo e a preguiça decidam por ele. O sábio escolhe suas palavras e, com elas, constrói liberdade. Quais palavras você tem repetido todos os dias sem perceber? Quais frases silenciosas moldam sua vida, sua percepção e sua realidade? Não é sobre perfeição ou censura. É sobre atenção, consciência e escolha. Cada palavra que você diz é uma semente que cresce dentro de você. Escolha plantar coragem, responsabilidade e presença. Escolha palavras que construam asas, não muros. No fim, a grande diferença entre o homem tolo e o sábio não está na sorte ou na inteligência, mas na atenção às suas próprias palavras. Enquanto um repete desculpas e defesas automáticas, o outro escolhe palavras que revelam caráter, liberdade e propósito. Porque nossas palavras não apenas descrevem o mundo, elas moldam quem somos e o que nos tornamos. Se você ainda está comigo, quero que respire fundo e imagine algo. Suas palavras não são apenas sons no ar. Elas são como pequenas sementes de energia, espalhadas pelo mundo, tocando pessoas, moldando situações e, principalmente, construindo a pessoa que você se torna. Cada frase repetida sem consciência deixa rastros invisíveis, marcas que podem endurecer ou suavizar sua própria vida. Pense em um homem que todos os dias repete, não posso fazer nada. Ele caminha pela rua, conversa com colegas de trabalho, interage com a família e, sem perceber, está deixando que essas palavras contaminem cada aspecto de sua rotina. Quando alguém lhe pede ajuda, sua resposta automática é a resignação. Quando surge uma oportunidade, ele não tenta. Quando um desafio aparece, ele se esquiva. Tudo porque uma frase que parece inofensiva virou uma regra silenciosa, um guia invisível de sua própria incapacidade. Agora, contraste isso com alguém que repensa cada palavra antes de pronunciá-la. Quando essa pessoa sente o impulso de dizer não posso, ela pausa e lembra. Mesmo que eu não controle tudo, posso controlar minhas ações, minhas escolhas, minha mente. De repente, uma situação que parecia impossível se transforma em oportunidade. A diferença está na consciência, no cuidado, na escolha deliberada. Palavras moldam hábitos, hábitos moldam caráter, caráter molda destino. E as frases que negam responsabilidade, como a culpa não é minha, elas são armadilhas emocionais que afastam o homem da própria força interior. Quantas vezes vemos relacionamentos destruídos, projetos fracassados ou oportunidades perdidas porque alguém se recusa a assumir a própria parte na história? É como jogar um barco contra a corrente, esperando que o rio leve você para onde quer, sem remar. O estoico nos ensina: assumir responsabilidade é aceitar o leme da própria vida. É o único caminho para libertar-se da dependência do acaso e do julgamento alheio. O adiamento é outra forma de prisão. Um dia eu começo. Imagine quantos livros nunca foram escritos, quantos negócios jamais começaram, quantos sonhos morreram enterrados em gavetas porque um dia nunca chegou. A vida só acontece no agora. Cada minuto desperdiçado esperando condições perfeitas é um minuto que nunca mais volta. O sábio entende que o presente é a única oportunidade real que existe para agir. E quanto à frase que tenta disfarçar medo ou indiferença, eu não me importo. Aqueles que repetem isso acreditam estar protegidos da dor, mas, na verdade, se isolam da experiência plena da vida. Sentir, se importar, se envolver com consciência é a essência da existência humana.
Ignorar sentimentos e desafios não é força, é fuga. A verdadeira coragem não é ausência de medo, é enfrentar a vida com atenção, presença e responsabilidade. Vamos usar uma metáfora para visualizar melhor. Imagine sua vida como um jardim. Cada palavra que você pronuncia é uma semente que cai nesse solo. Se você semeia reclamações, desculpas e indiferença, verá crescer ervas daninhas que sufocam flores e frutos. Se, ao contrário, escolhe palavras conscientes que assumem responsabilidade, coragem e atenção, seu jardim floresce, resiste às tempestades e produz frutos duradouros. Agora, traga isso para o cotidiano. Um colega de trabalho que sempre diz não posso fazer nada, provavelmente não vai contribuir para soluções, mas vai reforçar o desânimo do grupo. Um parceiro que repete a vida é injusta cria um ambiente de negatividade, afastando oportunidades e pessoas que poderiam colaborar. Um amigo que repete eu não me importo se distancia emocionalmente, tornando relações superficiais e frágeis. E a pessoa que espera pelo um dia simplesmente observa a vida passar, enquanto outros vivem, aprendem e crescem. Por outro lado, aqueles que escolhem cuidadosamente suas palavras transformam seu ambiente. Eles inspiram coragem, fomentam criatividade, constroem confiança. Uma frase simples como vou tentar, vou aprender, posso agir, tem um efeito multiplicador. Ela muda não só a mente de quem a pronuncia, mas também a energia de todos ao redor. Cada palavra consciente é como uma pedra lançada em um lago. O efeito se espalha, causando ondas que alcançam lugares que você nem imagina. A reflexão, então, é inevitável. Quais palavras você tem permitido que cresçam no seu jardim interior? Quais sementes você tem plantado sem perceber? Não é sobre falar corretamente ou ser perfeito, mas sobre a consciência de que cada palavra carrega um peso real. Cada frase repetida sem reflexão molda sua vida de forma invisível, mas concreta. O convite da filosofia estoica é simples, porém profundo. Observe, reflita e escolha. Observe suas palavras, reflita sobre seu impacto e escolha aquelas que realmente fortalecem a vida, a coragem, a responsabilidade e o amor. Cada frase que pronunciamos é uma oportunidade de agir com sabedoria. Cada pensamento é uma chance de transformar-se. Então, antes de abrir a boca novamente, pergunte a si mesmo: essa frase vai me aprisionar ou me libertar? Vai criar ervas daninhas ou flores no meu jardim? A liberdade não é um presente que o mundo nos dá. É conquistada, palavra por palavra, escolha por escolha. O homem tolo é escravo de suas próprias frases. O sábio constrói asas com elas. Comece a perceber suas palavras agora mesmo. Observe como elas moldam sua vida, como refletem seu caráter e como afetam aqueles que estão ao seu redor. Cada pequeno ajuste, cada frase consciente é um passo para uma vida mais autêntica, mais plena e mais livre. Antes de mergulharmos, quero que você faça uma pausa e pense. Quantas vezes, sem perceber, você repete frases que enfraquecem a sua própria vida? E enquanto pensa nisso, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e escrever aqui nos comentários de onde você está nos assistindo. Essa reflexão é sobre como nossas palavras moldam nossa existência e pode transformar a forma como você enxerga a própria vida. Imagine um homem sentado à mesa do café, olhando para o jornal e murmurando: nada muda, tudo é sempre igual. Ele nem percebe. Mas essa frase é uma corrente invisível em torno de seu corpo e mente. Cada manhã ele se levanta, repete o mesmo pensamento, e o mundo ao seu redor passa a refletir exatamente isso: estagnação, desânimo e falta de ação. A filosofia estoica nos ensina que o mundo não é nosso inimigo. São nossas próprias percepções e escolhas que moldam a realidade. Agora pense na mesma cena, mas com outra perspectiva. O homem olha para o jornal e pensa: mesmo que as coisas estejam difíceis, posso escolher minha atitude hoje. Ele se levanta, organiza seus planos, conversa com colegas, busca soluções, as mesmas circunstâncias externas, mas uma vida completamente diferente. A diferença não está no mundo, mas nas palavras que ele decide aceitar e pronunciar para si mesmo. E quantas vezes você já ouviu ou disse:
Eu não posso mudar isso em situações aparentemente pequenas, como lidar com um vizinho difícil ou resolver um problema no trabalho. Essa frase é como uma corda que amarra os pés, impedindo qualquer movimento. O estoico nos lembra que não podemos controlar tudo o que acontece, mas podemos controlar nossas respostas. Um pensamento consciente transforma a corda em ponte. Ela ainda existe, mas agora nos ajuda a atravessar, não a prender. Imagine agora uma situação familiar. Um pai diz constantemente ao filho adolescente: "Você nunca vai conseguir isso." Palavras lançadas repetidamente tornam-se uma profecia autorrealizável. O filho internaliza a dúvida e começa a agir com medo, inseguro, preso pelo que foi dito. Aqui vemos claramente o poder destrutivo da linguagem. Não é apenas o que falamos, mas como isso é absorvido e refletido na vida de outros. Palavras podem aprisionar não apenas quem fala, mas quem ouve. E se olharmos para a frase "a vida é injusta" em pequenas ações do cotidiano, encontramos inúmeras situações. O colega que se recusa a tentar porque acha que não será reconhecido. A pessoa que não busca tratamento para melhorar sua saúde porque acredita que o sistema é injusto. O empregado que se conforma com uma rotina miserável porque o mundo é injusto. Cada vez que repetimos essa frase, consolidamos a estagnação, reforçamos a inércia. O sábio estoico não ignora a injustiça, mas a vê como terreno para treinar a virtude. Obstáculos se tornam oportunidades para cultivar paciência, coragem e resiliência. E quanto à frase "a culpa não é minha", um homem no trânsito grita com outro motorista: culpa a demora do sinal, culpa o clima, culpa o governo. Tudo isso enquanto ignora sua própria irritação, impaciência e julgamento precipitado. Ele se recusa a assumir a responsabilidade pelo próprio estado de espírito, pelo próprio controle emocional. A filosofia estoica ensina que assumir responsabilidade é libertador. É reconhecer que, embora o mundo não possa ser controlado, nossa mente e nossas atitudes podem e devem ser guiadas pela razão. Outra situação cotidiana é o adiamento. Um dia eu começo. Quantos sonhos foram enterrados por essa frase silenciosa? Alguém quer escrever um livro, aprender um instrumento, abrir um negócio, mas sempre espera condições perfeitas. O tempo passa e o um dia nunca chega. Cada ação adiada é uma oportunidade perdida. A realidade é que o único tempo que temos é agora. O sábio não espera por circunstâncias ideais. Ele age com o que tem no presente, cultivando disciplina e coragem. E a frase "eu não me importo", quantas vezes ouvimos isso no trabalho, em relações, em família? Parece coragem, mas é medo disfarçado. É fugir da dor, da responsabilidade, do amor e da vida. O estoico nos ensina a sentir, mas sem sermos escravos das emoções. Ignorar sentimentos é abdicar da própria humanidade. Lidar com eles é crescer. O homem que se importa com consciência enfrenta o mundo sem se deixar dominar pelo medo. Vamos usar outra metáfora. Imagine sua vida como uma construção de vidro. Cada palavra que você diz é um tijolo transparente. Palavras de medo, desculpas e indiferença criam paredes frágeis que se tornam barreiras invisíveis. Palavras conscientes e responsáveis reforçam a estrutura, tornando-a resistente e luminosa. A diferença é que no vidro transparente você consegue enxergar a vida e suas oportunidades, enquanto nos muros opacos você apenas percebe sombras e limitações. E aqui entra a reflexão mais profunda. Nossas palavras silenciosas, aquelas repetidas em nossos pensamentos, são ainda mais poderosas. O homem que diz "não posso", "a vida é injusta", ou "não me importo" internamente cria uma narrativa que se torna realidade. Nossos pensamentos moldam nossas percepções e ações antes mesmo de falarmos. O estoico nos ensina que a primeira batalha é interna. Controlar o discurso interno é o passo inicial para transformar o externo. Cada frase consciente é como acender uma vela em um quarto escuro. Ela não ilumina todo o mundo de uma vez, mas acende um ponto de clareza, uma direção, uma escolha. E essas escolhas, repetidas diariamente, constroem caráter, transformam o ambiente e nos libertam de correntes invisíveis. O homem tolo repete padrões automáticos, preso ao medo e à ignorância. O sábio escolhe palavras e pensamentos que liberam coragem, responsabilidade
e autenticidade. A reflexão final aqui é clara. Quais palavras você tem permitido que governem sua vida? Quais frases silenciosas moldam seu comportamento, seu humor, suas decisões e até suas relações? A mudança começa quando passamos a observar nossas palavras, questionar padrões repetidos e escolher conscientemente aquilo que desejamos semear. Cada frase tem poder real, e você pode decidir se ela aprisiona ou liberta. Antes de mergulharmos nesta reflexão, quero que você se pergunte: quantas palavras você diz todos os dias sem perceber o impacto que elas têm na sua vida e na vida de quem está ao seu redor? Enquanto pensa nisso, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e escrever nos comentários de onde você nos assiste. Essa reflexão é sobre como nossas palavras, mesmo as mais simples, podem ser correntes invisíveis ou asas para a liberdade. Imagine um homem caminhando pela rua, reclamando de tudo ao seu redor. Ele diz a si mesmo e aos outros: "Nada nunca dá certo, sempre sou azarado, ninguém me entende." Cada frase é como uma pedra jogada em um lago. O som ecoa, a onda se espalha e retorna, batendo de volta nele com força dobrada. O homem se torna prisioneiro do próprio discurso. Essa repetição cria um ciclo de negatividade. Quanto mais ele fala, mais se convence, e mais limitada se torna a sua vida agora. Pense em outro homem na mesma situação, mas com palavras diferentes. Posso não controlar tudo, mas posso escolher minhas ações e minha atitude. Posso aprender com cada dificuldade. Ele sente o eco das palavras retornando, mas desta vez como impulso. Cada frase consciente cria ondas de oportunidade, encorajando ação, paciência e reflexão. O mesmo mundo externo, mas uma realidade interna e externa completamente diferente. E quantas vezes no cotidiano ouvimos frases automáticas que paralisam o homem? "Não posso fazer nada", dita no trabalho. Impede que ele tente uma nova estratégia. No relacionamento, bloqueia diálogos que poderiam transformar vínculos. Na vida pessoal, cria um ambiente de resignação. A filosofia estoica nos ensina que não controlar tudo não significa não agir. Escolher a reação correta é liberdade. Cada pensamento e cada frase consciente é uma oportunidade de agir e crescer. Vamos a um exemplo mais íntimo. Imagine uma pessoa idosa que repetidamente pensa: "A vida é injusta comigo." Ela sente que perdeu oportunidades, que o mundo não valorizou seus esforços, que os anos passaram sem sentido. Essa frase, repetida diariamente, transforma suas memórias e expectativas em sombra, apagando qualquer possibilidade de alegria ou realização futura. Mas se essa mesma pessoa mudasse a narrativa: "Posso aceitar o que não posso mudar e buscar aprender com o que ainda posso fazer." Então, mesmo no final da vida, cada dia se torna significativo, cada ação tem propósito, cada relação ganha valor. Outra armadilha cotidiana está na frase: "A culpa não é minha." Quantas famílias, empresas e amizades são destruídas por pessoas que se recusam a assumir sua parcela de responsabilidade? Quando alguém evita admitir erros, a própria mente cria justificativas infinitas, distorcendo a realidade. O estoico nos ensina que assumir responsabilidade é libertador. É reconhecer que o único controle verdadeiro que temos é sobre nós mesmos. O homem que age com consciência transforma erros em aprendizado e fortalece relacionamentos, enquanto o que foge da responsabilidade perpetua conflitos e limitações. O adiamento é outra corrente invisível. Um dia eu começo. Quantos sonhos são enterrados? Quantos talentos desperdiçados? Quantas histórias não são contadas, porque a ação foi constantemente adiada? Cada dia que passa sem agir é uma oportunidade que se perde para sempre. O presente é o único momento real. O sábio estoico não espera pelas condições perfeitas. Ele age com coragem, disciplina e foco, mesmo diante da incerteza. E a indiferença disfarçada na frase "eu não me importo" é uma fuga sutil. No cotidiano, encontramos pessoas que repetem isso como escudo, evitando sentimentos, responsabilidades e desafios. Mas ignorar o que importa não é força, é covardia. Sentir com consciência e agir com atenção é o verdadeiro caminho da coragem. Ao enfrentar emoções, conflitos e escolhas,
O homem aprende, cresce e se aproxima da liberdade interior. Vamos imaginar sua vida como um grande rio. Cada palavra que você pronuncia, cada pensamento que mantém, é como uma pedra lançada nesse rio. Palavras negativas criam redemoinhos, buracos e obstáculos que dificultam o fluxo da sua vida. Palavras conscientes criam corredeiras suaves, pontes e canais que direcionam o rio com clareza e propósito. A escolha está em suas mãos. Você quer ser pedra ou construtor do caminho? No cotidiano, pequenas ações refletem essas escolhas. Um chefe que diz, não podemos mudar isso, cria um ambiente de estagnação. Um amigo que repete, nada vai melhorar, mina a confiança de todos ao redor. Um parceiro que diz, não me importo, cria distância e solidão. Mas o contrário também é verdadeiro. Palavras de atenção, coragem, responsabilidade e empatia transformam ambientes e relações. Uma frase consciente pode inspirar, curar, criar oportunidades e fortalecer vínculos. Aqui está a provocação mais profunda. Você tem consciência das palavras que realmente definem seu dia, sua atitude e sua vida? Quantas frases automáticas silenciosas governam seu comportamento, sem que você perceba? O poder está em perceber, questionar e escolher. Palavras não são apenas sons. São forças que moldam destino, caráter e liberdade. A mudança começa dentro de você. Observe cada frase, cada pensamento, cada palavra. Pergunte a si mesmo, isso me fortalece ou me enfraquece? Isso cria asas ou correntes? Isso gera coragem ou medo? Ao escolher palavras conscientes, você escolhe sua liberdade, seu crescimento e sua autenticidade. O homem tolo repete padrões automáticos e permanece preso. O sábio escolhe palavras e pensamentos que liberam coragem, responsabilidade e plenitude. Por fim, lembre-se, cada palavra, cada pensamento, cada escolha é uma semente. Escolha plantar aquilo que constrói, inspira e fortalece. O homem que age com atenção e consciência transforma não só sua própria vida, mas também o mundo ao redor. Antes de começarmos, respire fundo e reflita. Quantas vezes você disse algo hoje sem pensar no peso que aquela frase carregava? E enquanto pensa nisso, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e escrever aqui nos comentários de onde você nos assiste. Esta reflexão é para aqueles que desejam entender como cada palavra molda não só nossas relações, mas também nosso próprio destino. Imagine um homem que entra em um ônibus lotado, cansado de um dia difícil e murmurando para si mesmo, nada muda, tudo é sempre igual. Ele não percebe, mas cada repetição desse pensamento cria uma realidade invisível ao seu redor. Pessoas próximas, eventos cotidianos, até sua própria disposição, são filtrados por essa lente de desânimo. A filosofia estoica nos ensina que o mundo não é injusto. São nossas interpretações e atitudes que determinam a qualidade da experiência. Palavras repetidas de forma inconsciente tornam-se correntes invisíveis, prendendo o homem a uma vida limitada. Agora imagine o mesmo homem, mas com um pensamento diferente. Mesmo que eu não possa controlar tudo, posso escolher minha atitude diante do que acontece. De repente, a percepção muda. Ele sorri para o colega de trabalho, respira mais leve, encontra soluções em vez de obstáculos. O mesmo ônibus, a mesma rotina, mas a vida se transforma porque ele mudou o que dizia a si mesmo e, consequentemente, a forma como agia. No cotidiano, frases como não posso fazer nada são armadilhas silenciosas. Um funcionário repete isso ao enfrentar um problema no trabalho e não tenta propor soluções. Um amigo usa a mesma frase para justificar a inação em sua vida pessoal. Um familiar adota essas palavras como desculpa para não mudar comportamentos prejudiciais. Cada repetição fortalece a prisão invisível da mente. O estoico nos ensina que não controlar tudo não significa se tornar passivo. A verdadeira liberdade está em escolher nossa reação, em agir com razão e coragem. A frase "a vida é injusta" é outro exemplo poderoso. Uma senhora idosa que repete isso diariamente sobre seus filhos, sua saúde ou suas perdas vê o mundo como inimigo. Mas se ela mudar a narrativa, posso aceitar o que não posso mudar e agir com sabedoria sobre o que ainda posso influenciar. Então cada manhã se torna oportunidade de aprendizado. Cada dificuldade, chance de exercer paciência e resiliência.
Obstáculos são inevitáveis. A escolha é como reagimos a eles, e a famosa desculpa, a culpa não é minha. Pense em uma situação cotidiana. Um jovem se envolve em discussões familiares e sempre aponta os outros como responsáveis pelos conflitos. Ele se isola da própria responsabilidade, repete justificativas infinitas e perpetua os problemas. O estoico nos ensina que assumir responsabilidade é libertador. A consciência sobre nossas ações nos dá poder. Cada erro pode se tornar aprendizado. Cada atitude consciente, oportunidade de crescimento. O adiamento, um dia eu começo, é talvez uma das correntes invisíveis mais fortes. Quantos livros não foram escritos? Quantas ideias não foram colocadas em prática? Quantos sonhos não foram vividos? Porque o um dia nunca chega. A vida acontece agora, não no futuro imaginado. O sábio age no presente, mesmo diante da incerteza, transformando pequenas ações em resultados significativos. Cada dia adiado é uma oportunidade que nunca mais volta. A indiferença escondida na frase "eu não me importo" é uma fuga sutil. Uma pessoa que repete isso em relacionamentos, no trabalho ou na família, acredita que está protegida da dor, mas, na verdade, se afasta da vida. Ignorar sentimentos não é força. Enfrentá-los com consciência é. O homem sábio sente, entende e age com responsabilidade, transformando emoções em aprendizado e coragem. Vamos imaginar sua mente como um grande campo de batalha. Cada palavra que você pronuncia, cada pensamento repetido é uma bandeira levantada em um território. Palavras de medo e desculpas criam fortalezas que te aprisionam. Palavras conscientes levantam pontes, constroem caminhos e clareiam territórios antes obscurecidos pela ignorância. A escolha está em suas mãos. Deseja permanecer prisioneiro ou construir liberdade? No cotidiano, vemos esse efeito claramente. Um colega de trabalho que repete "não posso" paralisa projetos. Um parceiro que diz "eu não me importo" destrói relações. Um amigo que reclama constantemente da injustiça perpetua a negatividade. Mas uma palavra de atenção, coragem ou empatia transforma o ambiente. Uma frase consciente pode inspirar, curar, criar oportunidades e fortalecer vínculos. A reflexão profunda é inevitável. Quantas palavras silenciosas têm moldado seu comportamento, suas escolhas e sua vida sem que você perceba? O poder está em perceber, questionar e escolher conscientemente. Palavras não são apenas sons. São forças que moldam destino, caráter e liberdade. A mudança começa dentro de você. Observe cada frase, cada pensamento, cada palavra. Pergunte: isso me fortalece ou me enfraquece? Cria asas ou correntes? Gera coragem ou medo? Ao escolher palavras conscientes, você escolhe liberdade, crescimento e autenticidade. O homem tolo repete padrões automáticos. O sábio escolhe palavras e pensamentos que libertam coragem, responsabilidade e plenitude. E, para encerrar esta reflexão, lembre-se, cada palavra é uma semente. Plante palavras que construam, inspirem e fortaleçam. O homem que age com atenção e consciência transforma não só sua própria vida, mas também o mundo ao redor. Palavras são ferramentas de liberdade. Use-as com sabedoria. Antes de iniciarmos, faça uma pausa e pense: quantas vezes você falou algo hoje sem perceber o peso real daquela frase? Enquanto reflete sobre isso, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e escrever nos comentários de onde você nos assiste. Esta reflexão é para quem deseja compreender o impacto das palavras em sua própria vida e descobrir como elas podem libertar ou aprisionar. Imagine um homem sentado em sua sala, olhando para a janela, murmurando: nada muda. Sempre será assim. Ele repete essas palavras todos os dias, sem perceber que elas formam muros invisíveis ao redor de sua mente. Cada frase, cada pensamento automático, fortalece padrões de estagnação e conformismo. A filosofia estoica nos ensina que o mundo externo não é o inimigo. Somos nós, com nossos pensamentos e palavras automáticas, que criamos prisões invisíveis. Agora, imagine que o mesmo homem muda suas palavras internas. Não posso controlar tudo, mas posso escolher minha reação e minhas ações. A percepção muda completamente. Ele encara desafios com clareza,
reage de forma consciente e encontra soluções em vez de problemas. A diferença não está no mundo, mas no diálogo interno, nas palavras que escolhemos pronunciar e nos pensamentos que cultivamos. No cotidiano, essa mudança é essencial. Frases como "não posso fazer nada" paralisam decisões no trabalho, bloqueiam iniciativas em projetos pessoais e limitam relacionamentos. Quantos sonhos deixamos de perseguir porque uma frase automática nos convenceu de nossa impotência? O sábio estoico ensina que não controlar tudo não é desculpa para a inação. A verdadeira liberdade reside em escolher como reagimos e em agir com propósito e coragem. A frase "a vida é injusta" também aprisiona. Uma mulher que repete isso diariamente sobre sua família, seus filhos ou sua carreira, vê apenas obstáculos. Mas se ela alterar sua narrativa para "posso aceitar o que não posso mudar e agir sobre o que ainda está ao meu alcance", então cada desafio se transforma em oportunidade de aprendizado, paciência e crescimento. Obstáculos inevitáveis podem se tornar terreno fértil para a virtude e a resiliência. E a desculpa, "a culpa não é minha". Quantas vezes vemos discussões familiares, problemas profissionais e conflitos pessoais serem prolongados por pessoas que se recusam a assumir responsabilidade? Evitar a responsabilidade cria uma narrativa de vítima, limita o poder pessoal e perpetua conflitos. O estoico nos lembra que assumir a responsabilidade é libertador. Permite aprender com erros, fortalecer relacionamentos e transformar experiências negativas em crescimento pessoal. O adiamento, "um dia eu começo", é outra corrente invisível que mantém muitos presos à estagnação. Quantos projetos não foram realizados? Quantos talentos não foram desenvolvidos? Quantos sonhos não foram vividos porque o "um dia" nunca chega? O tempo presente é a única oportunidade real para agir. O sábio age agora, mesmo diante da incerteza, usando disciplina e coragem para transformar o futuro com pequenas ações consistentes. E a frase "eu não me importo", que parece proteger da dor, é uma armadilha. No cotidiano, vemos pessoas repetindo isso em relacionamentos, no trabalho ou na família. Elas acreditam estar se protegendo, mas, na verdade, se afastam da vida e da experiência humana. Ignorar sentimentos não é força. Enfrentar emoções com consciência é coragem. Ao sentir, compreender e agir, o homem encontra liberdade e autenticidade. Para visualizar, imagine sua mente como uma grande floresta. Cada palavra que você pronuncia é uma árvore plantada. Palavras de medo, desculpas e indiferença crescem desordenadas, formando um mato denso que impede a luz de entrar. Palavras conscientes de responsabilidade, coragem e empatia crescem como árvores fortes e bem posicionadas, permitindo que a luz alcance cada canto, clareando o caminho. A escolha é sua. Quer viver em uma floresta sufocante ou em um bosque iluminado e cheio de vida? No dia a dia, o efeito é claro. Um colega que repete "não posso" bloqueia projetos. Um parceiro que diz "eu não me importo" cria distância emocional. Um amigo que constantemente reclama da vida perpétua negatividade. Mas uma palavra de coragem, atenção ou empatia transforma ambientes, gera soluções e fortalece vínculos. Uma frase consciente pode inspirar, motivar e criar oportunidades. Agora, uma provocação profunda. Você já parou para observar suas palavras silenciosas, aquelas que você repete mentalmente todos os dias? Quantas frases automáticas têm moldado seu comportamento, suas emoções e seu destino sem que você perceba? O poder está em perceber, questionar e escolher conscientemente. Palavras não são apenas sons. São forças que moldam caráter, liberdade e realidade. A mudança começa dentro de você. Observe cada pensamento e cada frase. Pergunte: isso me fortalece ou me enfraquece? Cria asas ou correntes? Gera coragem ou medo? Ao escolher palavras conscientes, você escolhe liberdade, crescimento e autenticidade. O homem tolo repete padrões automáticos. O sábio escolhe palavras e pensamentos que libertam coragem, responsabilidade e plenitude. E, finalmente, lembre-se, cada palavra é uma semente que você planta. Escolha palavras que construam, inspirem e fortaleçam. Quem age com atenção e consciência transforma não apenas sua vida, mas também o mundo ao redor.
Palavras são ferramentas de liberdade. Use-as com sabedoria e intencionalidade. Antes de começarmos, quero que você feche os olhos por um instante e se pergunte: quantas vezes você falou algo hoje sem perceber o impacto real daquela frase? Enquanto reflete, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e escrever nos comentários de onde você nos assiste. Esta reflexão é sobre como as palavras moldam nossa vida e podem nos conduzir ao abismo ou à liberdade. Imagine um homem sentado sozinho à noite, olhando para o teto murmurando: nada faz sentido. A vida sempre me decepciona. Ele repete essas palavras diariamente, sem perceber que elas criam correntes invisíveis ao redor de sua mente e coração. Cada repetição aprofunda o desânimo, molda sua percepção e limita suas ações. O estoico nos ensina que o mundo não é cruel por si só. Somos nós que damos significado à experiência e que decidimos como reagir a ela. Agora, imagine esse mesmo homem mudando suas palavras internas. Mesmo que as circunstâncias sejam desafiadoras, posso escolher minha reação e agir com sabedoria. Um simples ajuste na narrativa interna transforma a percepção. O desânimo dá lugar à atenção. A resignação se torna ação. O medo se transforma em coragem. A realidade externa continua a mesma, mas a experiência interna muda radicalmente. Frases como "não posso fazer nada" são armadilhas silenciosas do cotidiano. Um trabalhador diante de um problema no escritório, um estudante diante de dificuldades acadêmicas ou alguém tentando recuperar um relacionamento, repete a frase e se paralisa. Cada repetição fortalece padrões automáticos que limitam escolhas, ações e crescimento. O estoico nos lembra que não controlar tudo não é desculpa para a inação. A verdadeira liberdade está em escolher como reagimos, mesmo diante de situações que não podemos controlar. Considere a frase "a vida é injusta". Uma pessoa idosa que repete isso diariamente sobre sua saúde, seus filhos ou suas oportunidades, perde a chance de perceber aprendizados e de agir de forma construtiva. Mas se ela adota a perspectiva "posso aceitar o que não posso mudar" e agir com sabedoria sobre o que ainda posso influenciar, então cada desafio se torna oportunidade para cultivar paciência, resiliência e virtude. Obstáculos inevitáveis podem se transformar em terreno fértil para crescimento pessoal. E a famosa desculpa "a culpa não é minha". Quantas relações, carreiras e amizades se deterioram porque alguém se recusa a assumir responsabilidade por suas ações? Evitar a responsabilidade cria uma narrativa de vítima que paralisa o indivíduo. O estoico nos ensina que assumir responsabilidade é libertador. Cada erro pode ser aprendizado. Cada ação consciente fortalece a vida e melhora relações. O adiamento, com frases como "um dia eu começo", mantém muitos presos à estagnação. Quantos livros não foram escritos? Quantos projetos deixaram de ser iniciados? Quantos sonhos morreram na espera de um dia que nunca chega? O tempo presente é a única oportunidade real para agir. O sábio não espera pelas condições ideais. Ele age agora, transformando pequenos passos em resultados significativos. E a indiferença escondida na frase "eu não me importo" é uma fuga silenciosa. Pessoas que repetem isso tentam se proteger da dor, mas se afastam da experiência plena da vida. Ignorar sentimentos não é força. Enfrentar emoções com consciência é coragem. Ao sentir, compreender e agir, o homem encontra liberdade e autenticidade. Imagine agora sua mente como um mar turbulento. Cada palavra pronunciada ou pensamento repetido é uma pedra lançada nesse mar. Palavras de medo, desculpas e indiferença criam ondas que afogam oportunidades e obscurecem o caminho. Palavras conscientes criam correntes que conduzem à clareza, constroem pontes e iluminam o horizonte. A escolha é sua. Deseja ser arrastado pelas ondas ou navegar com consciência? No cotidiano, isso se manifesta claramente. Um colega que repete "não posso" bloqueia projetos. Um parceiro que diz "eu não me importo" cria distância emocional. Um amigo que reclama constantemente da injustiça perpetua negatividade. Mas palavras de coragem, atenção e empatia transformam ambientes, inspiram ações e fortalecem relações. Uma frase consciente pode curar, motivar e abrir portas para novas oportunidades.
Aqui está a reflexão mais profunda. Observe suas palavras silenciosas, aquelas que você repete mentalmente todos os dias. Quantas frases automáticas moldam seu comportamento, suas emoções e seu destino sem que você perceba? O poder está em perceber, questionar e escolher conscientemente. Palavras não são apenas sons. São forças que moldam caráter, liberdade e realidade. A mudança começa dentro de você. Cada frase, cada pensamento, cada escolha tem impacto real. Pergunte a si mesmo: isso me fortalece ou me enfraquece? Cria asas ou correntes? Gera coragem ou medo? O homem tolo repete padrões automáticos e permanece preso. O sábio escolhe palavras e pensamentos que libertam coragem, responsabilidade e plenitude. Para encerrar esta reflexão, lembre-se: cada palavra é uma semente que você planta. Escolha plantar palavras que construam, inspirem e fortaleçam. Quem age com atenção e consciência transforma não só sua própria vida, mas também o mundo ao redor. Palavras são ferramentas de liberdade. Use-as com sabedoria e intencionalidade. Antes de começarmos, feche os olhos por um instante e reflita. Quantas palavras você repetiu hoje sem perceber o impacto que tinham sobre você e sobre os outros? Enquanto pensa nisso, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e escrever nos comentários de onde você nos assiste. Esta reflexão é sobre como palavras, pensamentos e atitudes podem dialogar entre si, transformando nossa realidade e abrindo caminhos para uma vida mais consciente. Imagine um homem que, durante anos, repetiu frases automáticas como "nada muda", "não posso" ou "eu não me importo". Ele caminhava pela vida como se estivesse preso em uma tempestade sem fim, acreditando que não havia saída. Cada palavra reforçava a escuridão ao seu redor. Mas e se, de repente, ele começasse a questionar o próprio discurso interno? Será que essas palavras realmente refletem a realidade ou apenas minha percepção limitada? Esse questionamento é o início da síntese, o ponto em que a razão, a emoção e a experiência começam a dialogar. No cotidiano, a síntese se manifesta quando percebemos que palavras negativas e limitantes podem ser transformadas. Um colega de trabalho que repete "eu não consigo lidar com isso" pode, ao refletir, perceber: talvez eu possa encontrar outra abordagem ou pedir ajuda. Uma mãe que diz ele nunca vai aprender para o filho pode, ao mudar seu discurso, criar oportunidades de aprendizado e confiança. Cada pequena mudança no diálogo interno ou externo gera efeitos significativos, como ondas que se espalham em um lago tranquilo. A filosofia nos ensina que a vida é complexa e multifacetada. Palavras, pensamentos e atitudes não existem isoladamente. Eles interagem, influenciam e moldam a realidade. Quando um homem tolo repete padrões automáticos, ele cria ciclos de limitação e sofrimento. Quando um homem sábio escolhe palavras conscientes, ele constrói pontes entre razão, emoção e experiência, transformando obstáculos em oportunidades. Pense em um exemplo cotidiano. Um jovem que sempre pensa, "não posso mudar minha situação", decide refletir e observa que pequenas ações diárias podem gerar grandes mudanças ao longo do tempo. Ele começa a economizar, a estudar, a buscar conexões. As palavras que antes eram correntes invisíveis tornam-se ferramentas de construção. A síntese aqui é clara: compreender a realidade, aceitar limitações e agir de forma consciente cria um caminho para a liberdade. Outro exemplo. Imagine um casal que vive preso em discussões constantes. Um dos parceiros repete: "você nunca me entende", e o outro: "você sempre erra". Palavras automáticas tornam-se muros. Quando cada um começa a refletir sobre o impacto de suas palavras, a síntese começa. Como posso expressar minha opinião sem destruir a relação? O diálogo consciente transforma conflitos em aprendizado e aproximação. Aqui a síntese das palavras gera harmonia e crescimento mútuo. E a frase "a vida é injusta", quando repetida sem reflexão, limita perspectivas, mas ao se questionar: o que posso aprender ou fazer diante dessa situação? A injustiça
deixa de ser obstáculo e se torna terreno para desenvolvimento pessoal. A síntese consiste em integrar razão, emoção e ação. Cada desafio vivido com consciência contribui para a maturidade e para a capacidade de enfrentar a vida com coragem. A metáfora do rio é poderosa. Imagine a vida como um rio que segue seu curso. Palavras negativas e automáticas são pedras que criam redemoinhos e bloqueios. Palavras conscientes, reflexivas e equilibradas constroem pontes e canais que permitem o fluxo da vida com clareza e propósito. A síntese filosófica é o ato de observar as pedras, reorganizá-las e construir caminhos que transformam obstáculos em oportunidades. No cotidiano, pequenas ações refletem a síntese. Um amigo que percebe que suas palavras ferem pode mudar seu tom. Um chefe que entende o impacto de sua fala pode inspirar a equipe. Um indivíduo que observa suas palavras internas pode transformar a própria vida. A reflexão consciente cria um ambiente fértil para crescimento, aprendizado e liberdade. Agora, a provocação mais profunda. Quais palavras você escolhe repetir? Quais pensamentos você permite que governem sua mente? A síntese filosófica nos convida a dialogar com nós mesmos. Observar, questionar e integrar nossas palavras, pensamentos e atitudes. Cada escolha consciente é uma ponte que nos aproxima da liberdade interior e da autenticidade. A mudança começa dentro de você. Observe cada pensamento, cada frase, cada escolha. Pergunte: isso me fortalece ou me enfraquece? Cria asas ou correntes? Gera coragem ou medo? O homem tolo repete padrões automáticos e permanece preso. O sábio escolhe palavras e pensamentos que libertam coragem, responsabilidade e plenitude. Por fim, lembre-se, cada palavra é uma semente. Plante palavras que construam, inspirem e fortaleçam. Quem age com atenção e consciência transforma não apenas sua própria vida, mas também o mundo ao seu redor. A síntese das palavras, pensamentos e ações é o caminho para viver de forma mais consciente, plena e livre. Antes de começarmos, respire fundo e reflita. Quantas palavras, pensamentos ou crenças hoje controlaram sua vida sem que você percebesse? Enquanto pensa nisso, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e escrever nos comentários de onde você nos assiste. Esta reflexão é sobre o confronto decisivo entre ignorância e consciência, entre ilusão e a coragem de enfrentar a verdade. Imagine um homem vivendo há anos envolto em frases automáticas, como nada faz sentido, eu não posso, ou a culpa nunca é minha. Ele se acostumou com uma realidade moldada por palavras repetidas e hábitos inconscientes. Mas chega um momento em que a vida exige confronto. Algo acontece, uma perda, uma crise, um desafio inesperado, e todas as suas correntes invisíveis são expostas. Ele percebe que viveu à sombra de suas próprias palavras e que a liberdade nunca foi externa. Sempre esteve nas escolhas internas. No cotidiano, vemos isso em pequenas situações que refletem grandes verdades. Um funcionário que sempre pensa, não consigo lidar com isso, se vê diante de um projeto crucial. Um parceiro que repete, eu não me importo, enfrenta uma situação que exige atenção e empatia. Um jovem que adia sonhos com um dia eu começo, depara-se com a urgência do presente. Cada pessoa se depara com um momento de confronto, no qual a ignorância e a ilusão devem ser encaradas. A filosofia nos ensina que o confronto decisivo não é externo, mas interno. Não estamos lutando contra o mundo, mas contra nossos próprios padrões automáticos de pensamento, contra nossas palavras inconscientes e contra a tendência de permanecer na ilusão. O estoico nos lembra que a liberdade real surge ao assumir responsabilidade sobre nossas reações e escolhas. Imagine agora um diálogo interno desse homem. Por que sempre escolhi palavras que me paralisam? Por que me deixei convencer de que não tinha controle sobre minha vida? Será que posso mudar agora ou é tarde demais? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas cada uma delas é uma oportunidade de crescimento. O confronto decisivo é o momento em que ele percebe que a ilusão do conforto automático, a segurança de repetir padrões, é, na verdade, uma prisão invisível.
Ele deve decidir: continuar na ignorância ou enfrentar a verdade crua e agir. No cotidiano, o mesmo confronto aparece quando percebemos nossas falhas de comunicação, nossas desculpas automáticas e nossa resistência à mudança. Um amigo que sempre critica sem refletir precisa escolher: continuar na crítica destrutiva ou transformar suas palavras em apoio e inspiração. Um líder que evita responsabilidades deve decidir entre permanecer na ilusão de controle ou assumir a responsabilidade verdadeira. Cada ação consciente é um passo em direção à liberdade. A metáfora do espelho é poderosa aqui. Imagine-se diante de um espelho que reflete não apenas seu rosto, mas cada palavra, pensamento e ação que você repetiu inconscientemente. O reflexo mostra padrões de medo, desculpas, indiferença e estagnação. O homem tolo desvia o olhar e continua na ilusão. O sábio encara o espelho, reconhece suas correntes invisíveis e escolhe palavras e ações que libertam. Um exemplo cotidiano. Imagine um profissional que sempre se queixa de injustiças no trabalho. Ele percebe que sua própria narrativa limita seu crescimento. No confronto decisivo, ele deve decidir: continuar se lamentando ou agir de forma estratégica e consciente, mudando hábitos e construindo oportunidades. A escolha é dolorosa, mas necessária. E na vida pessoal o mesmo acontece. Um casal preso em discussões repetitivas percebe que a comunicação automática destrói o vínculo. No confronto decisivo, devem decidir: continuar repetindo padrões que ferem ou transformar a linguagem, ouvir e agir com atenção. Cada escolha consciente é um passo para a reconexão. Cada palavra ponderada é uma ponte sobre o abismo do conflito. O confronto decisivo nos ensina algo fundamental: a liberdade. A consciência e a autenticidade não são dadas, devem ser conquistadas. Palavras, pensamentos e atitudes inconscientes criam correntes invisíveis que nos mantêm presos à ilusão. Mas a coragem de confrontar a própria mente, reconhecer padrões automáticos e escolher conscientemente é a chave para a transformação. Imagine novamente o rio da vida. Até este ponto, muitas pedras foram lançadas. Palavras negativas, hábitos automáticos, desculpas e indiferença. O confronto decisivo é o momento em que o homem decide reorganizar essas pedras. Algumas são removidas, outras usadas para construir pontes, outras ainda transformadas em degraus que permitem avançar. Ele escolhe navegar conscientemente, transformando o fluxo turbulento em caminho claro e orientado. A provocação final: você está pronto para o seu próprio confronto decisivo? Quais padrões automáticos você precisa enfrentar hoje? Quais palavras inconscientes você deve transformar para viver com mais liberdade, consciência e autenticidade? O poder está em perceber, questionar e agir. Cada escolha consciente é uma vitória sobre a ignorância e a ilusão. Por fim, lembre-se: o confronto decisivo não é o fim, mas o início de uma vida mais plena. Palavras são sementes de liberdade ou correntes de prisão. Escolha com atenção e consciência. Ao enfrentar a ignorância e a ilusão, você transforma não apenas sua vida, mas também o impacto que tem sobre o mundo ao seu redor. Antes de começarmos, faça uma pausa e respire fundo. Pense em todas as palavras que você repetiu hoje, nos pensamentos que moldaram suas ações e nos hábitos que dirigiram suas escolhas. Enquanto reflete, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e escrever nos comentários de onde você nos assiste. Esta é a reflexão final de nossa jornada. O momento de integrar tudo o que aprendemos, transformando palavras e pensamentos em liberdade e ação consciente. Imagine um homem que passou toda a vida envolto em palavras automáticas. Nada faz sentido, não posso, eu não me importo. Ele viveu anos na sombra dessas frases, repetindo padrões que limitavam seu crescimento e sua felicidade. Mas, ao longo da jornada, ele percebeu algo fundamental. A liberdade não está no mundo externo, mas na escolha consciente de suas palavras, pensamentos e atitudes. Cada frase que ele mudava transformava sua realidade interna, criando pontes sobre os abismos que antes o prendiam. No cotidiano, essa transformação é visível em pequenas ações. Um amigo que escolhe palavras de apoio transforma um relacionamento.
Um profissional que substitui pensamentos de incapacidade por ações conscientes muda sua carreira. Um filho que escuta e fala com empatia fortalece laços familiares. A consciência sobre nossas palavras e ações cria ondas que se expandem, afetando tudo e todos ao nosso redor. A filosofia estoica nos lembra que não podemos controlar os acontecimentos, mas podemos controlar nossa interpretação e reação a eles. Um desafio no trabalho, um conflito familiar ou uma crise inesperada não são inimigos. São oportunidades para exercer virtude, coragem e consciência. O homem sábio entende isso e transforma cada obstáculo em aprendizado, cada dificuldade em oportunidade de crescimento. Imagine a metáfora do jardim. Palavras automáticas e negativas são ervas daninhas que sufocam o crescimento. Palavras conscientes, reflexivas e positivas são sementes de flores, árvores e frutos. O homem sábio cuida de seu jardim diariamente, removendo o que limita, cultivando o que fortalece e observando com atenção o florescer de sua própria vida. Cada palavra escolhida é um ato de cuidado consigo mesmo e com os outros. No caminho da consciência, surgem momentos de dúvida e medo. Será que consigo mudar? Será que é tarde demais? Esses pensamentos são naturais. O segredo está em enfrentá-los com coragem, usando cada dúvida como oportunidade para refletir e agir. A liberdade não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele, escolhendo palavras, pensamentos e atitudes que conduzam à vida que desejamos. Um exemplo cotidiano. Imagine uma pessoa que sempre dizia, "Eu não consigo lidar com isso", e, diante de um grande desafio, decide reformular seu discurso interno. Posso aprender, posso tentar, posso agir de forma consciente. O impacto é profundo. A mesma situação, agora encarada com novas palavras, se transforma em oportunidade. Essa escolha consciente é o que diferencia o homem sábio do homem tolo, que permanece prisioneiro de suas próprias palavras. Outro exemplo. Em um relacionamento, alguém que repetia, "Você nunca me entende", decide refletir e escolher palavras que promovam diálogo e compreensão. Posso expressar meu sentimento de forma clara e ouvir o outro com atenção. Essa simples mudança transforma não apenas o relacionamento, mas também a percepção sobre si mesmo e sobre a vida. Palavras conscientes constroem pontes onde antes havia muros. A grande reflexão final é esta: cada palavra que você pronuncia, cada pensamento que você repete, cada ação que você escolhe tem poder real sobre sua vida. Palavras automáticas criam correntes invisíveis. Palavras conscientes criam asas. A liberdade não é algo dado pelo mundo. É conquistada a cada instante em que você escolhe agir com consciência, coragem e responsabilidade. Agora, visualize sua mente como um vasto céu. Pensamentos automáticos e negativos são nuvens escuras que obscurecem a luz. Palavras conscientes são raios de sol que iluminam e aquecem, revelando horizontes antes invisíveis. Ao escolher palavras e pensamentos com atenção, você transforma a tempestade em clareza, a escuridão em luz, a dúvida em ação. No cotidiano, a prática dessa consciência é simples, mas poderosa. Observe suas palavras, repare nos pensamentos automáticos, questione suas desculpas e transforme padrões negativos em escolhas deliberadas. Um gesto de atenção, uma palavra de coragem, uma frase de empatia. Pequenos atos que geram mudanças profundas. A transformação acontece no presente, no instante em que você decide agir com consciência. E assim, chegamos ao fim desta jornada filosófica, não com respostas absolutas, mas com compreensão profunda de que a vida é moldada pelas palavras que escolhemos, pelos pensamentos que cultivamos e pelas ações que tomamos. O homem sábio não teme a realidade. Ele enfrenta, compreende e escolhe como reagir. Ele entende que a liberdade, a autenticidade e a plenitude estão em suas mãos, aqui e agora. Para encerrar, lembre-se: cada palavra é uma semente, cada pensamento é um caminho, cada ação é uma ponte. Escolha com atenção, reflita com profundidade e viva de forma consciente. As correntes invisíveis que antes limitavam sua vida podem ser transformadas em asas que te levam à liberdade. Palavras, consciência e coragem são suas ferramentas.
Use-as com sabedoria e viva plenamente.